Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. Mais um dia precioso, precioso, único, exclusivo que o Senhor nos concede de presente. Hoje o alvo da nossa oração é a nossa família. Amém? Vamos orar. Deus, Criador de todas as coisas, Deus amado, Deus querido, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade. Nós nos submetemos, Jesus, ao Teu governo, ao Teu senhorio. Nós nos submetemos, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, por nos amar desde antes da fundação do mundo. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Teu Filho para nos salvar. Oh Deus, obrigada pelas Tuas doces misericórdias que já se renovaram nessa manhã, pela Tua bondade, pela Tua graça que não foi barata. Oh Deus, que possamos, Senhor, ter uma vida que honre todo esse amor que Tu tens por nós. Que possamos ter uma vida que Te glorifique, que Te adore, Senhor. Ó Senhor, que possamos ser exemplos em todos os lugares que estivermos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, sentimentos que não provêm de Ti. Arrogância, vingança, orgulho, egoísmo, inveja. Senhor, repreendemos em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Porque na Tua palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Senhor, nós nos sujeitamos a Ti, nos sujeitamos à Tua vontade, aos Teus mandamentos, aos Teus estatutos. Resistimos ao diabo e ele foge de nós e da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui neste dia para consagrar a nossa família ao Senhor, ó Jesus Cristo. Consagramos a nossa família a Ti, Jesus. Senhor, abençoe a cada família aqui representada neste dia, com que orar nessa oração. Sabemos, Senhor, que existem constituições de famílias de vários tipos. Então, Senhor, visita cada um. Tu conheces as dificuldades, as necessidades de cada um. Opera milagres, Senhor, na casa de cada pessoa que está orando comigo neste dia. Opera milagres, Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos entender constantemente, que essa verdade não saia da nossa cabeça jamais, que a nossa família é o nosso primeiro ministério, que não adianta nós termos sucesso nos ministérios da igreja, no nosso trabalho, nos nossos estudos, se a nossa casa está em desordem, se a nossa casa não tem tranquilidade, não tem harmonia vinda de Ti. Senhor, que possamos entender que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Dentro da nossa casa acontecem todas as situações. Acontecem as manifestações de amor mais puro. As manifestações de entrega, de ajuda, de compartilhamento. Sabe, muitas vezes, a maioria esmagadora de todos esses atos são sem pensar no que vai receber em troca. Principalmente quando a gente fala de relação de pais com os filhos. Sabe, Senhor, que possamos entender que dentro do nosso lar
acontece a maior entrega de todas. Depois da entrega a Ti, obviamente. Mas a maior entrega é dentro da nossa casa. Não temos a máscara, a polidez do lidar na rua com as pessoas. Em casa, nós podemos conversar sobre tudo. Nós podemos tirar a nossa máscara de trabalhador, de estudante, de ministro, e podemos ser a pessoa pura e simples que o Senhor nos criou. Senhor, dentro da nossa casa também existem as maiores decepções, as maiores, e muitas vezes repetidas, onde nós perdoamos e o ente familiar faz de novo, e nós perdoamos e faz de novo e fica nisso. E muitas vezes, Senhor, há o cansaço dessa situação. Senhor, que jamais percamos a esperança na nossa família, jamais. Que possamos entender, Deus, que a nossa luta não é contra a nossa família, contra o ente familiar, e sim contra as forças do mal. Não é contra a carne nem contra o sangue. Mas, Senhor, que nós possamos entender que a mudança que queremos no outro deve começar em nós. Em nós, de alguma forma. Então, Senhor, nos conceda estratégia. Nos conceda discernimento, sabedoria, para lidarmos com as situações dentro do nosso lar. Aquelas situações que ninguém sabe, ninguém nem suspeita. Mas que possamos, Senhor, ter estratégias, sabedoria vinda de Ti. Restaura a nossa família, Senhor. Restaura a nossa casa. Restaura o diálogo. Restaura o carinho. Restaura, Senhor, o tempo de qualidade. Restaura, Senhor, a dedicação um ao outro. Restaura, Senhor, a cumplicidade. Restaura, Senhor, a intimidade entre os casais, a cumplicidade, a amizade. Restaura, Senhor, a honra e o respeito dos filhos para os seus pais e dos pais para os seus filhos também. Senhor, restaura essas famílias. Restaura todas as famílias que estão orando neste dia. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu milagre, Espírito Santo. Manifesta os Teus dons através de nós, Santo Espírito. Manifesta o Teu poder nas nossas casas, Espírito Santo. Faz algo novo, transforma. Opera milagres, Senhor. Opera milagres. Aqueles familiares que ainda não são convertidos, Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele familiar, Senhor, que se desviou dos Teus caminhos, Senhor, traga-o de volta. Traga-o de volta, Deus, que ele sinta saudade e lembre dos tempos que estava na Tua presença. Aquele familiar que está adormecido, Senhor, tem uma vida ativa nos ministérios, está ali na igreja, mas está adormecido. Senhor, desperta, Senhor, os que dormem, para que possamos, Senhor, andar em espírito e em verdade, nos transforma em verdadeiros adoradores. Ó Senhor, obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Nós amamos a nossa família, Senhor. Obrigada, Deus. Nós decidimos perdoar o que quer que seja que tenha acontecido na nossa família nesse dia. Espírito Santo, faça a obra no nosso coração e nos livre das raízes de amargura. Que possamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa, Deus. Que possamos entender que para sermos perdoados, precisamos perdoar. Deus querido, se conosco nesse dia. Acampe os Teus anjos ao nosso redor e que sejamos invisíveis para o inimigo. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós. Nos guarda e nos livra de todo o mal, de toda tentação. Se conosco e com a nossa família nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.